Considerando que a função f de x é igual a... Considerando que a função f de x é igual a cosseno de x, no intervalo de 0 a π, é inversível, o valor de tangente do arco cosseno de 2/5 é... Primeiramente, quando a gente tem uma função f de um conjunto A num conjunto B, e essa função ela é bijetiva, e ela associa um elemento x de A num elemento f de x de B, nós podemos definir a função inversa, que denotamos por f a menos 1, que ela sai de B e vai em A, e ela associa um elemento y de B num elemento x de A, tal que o f de x é igual ao y. Ou seja, a função inversa ela faz o contrário do que a f faz. Então, por exemplo, a f mandou x no f de x. Ou seja, a f ela desfaz, ela faz o caminho contrário do que a f faz. Ou seja, por exemplo, se a f manda o 1 no 3, a f a menos 1 vai mandar o 3 no 1. Se a f manda a bolinha no quadrado, a f a menos 1 vai mandar o quadrado na bolinha. No caso do cosseno, a gente tem a função cosseno, que nesse intervalo a função cosseno é bijetiva, por isso que define esse intervalo para a função ser bijetiva. Ela associa o θ num valor cosseno de θ. Por exemplo, ela associa um θ no valor 2/5. Então a função inversa, que é a arco cosseno, ela vai pegar o 2/5 e associar com o valor θ. Só que o que esse θ tem que ter de propriedade? Que o cosseno dele seja igual a 2/5. Então isso que a gente quer calcular é a tangente de um arco θ. Tangente de θ. Só que o que tem que satisfazer esse θ? O cosseno de θ tem que ser igual a 2/5. Esse valor de θ vai ser a imagem da função arco cosseno de 2/5. Então por isso que a gente tem que escrever que o cosseno de θ é 2/5, pela definição de função inversa. Então olha só, eu quero calcular a tangente de um arco θ e eu tenho o cosseno desse arco. Para isso a gente basta calcular o seno e depois fazer a razão. Então para calcular o seno nós vamos usar a relação fundamental, que diz que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é sempre igual a 1. Então o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, que eu já vou substituir aqui por 4 sobre 25. Então o seno ao quadrado de θ deve ser igual a 21 sobre 5. Então o seno de θ, tomando cuidado aqui porque a gente vai tirar a raiz de um número ao quadrado, então vai ficar um módulo, que a gente já pode escrever também como seno de θ é igual a mais ou menos a raiz de 21 sobre 5. Só que note que nesse domínio de 0 a π, o seno é sempre positivo. Então a gente pode descartar esse valor negativo e concluir que o seno desse θ, já que a gente está nesse domínio, é igual a raiz de 21 sobre 5. Então a tangente desse arco, cujo cosseno é 2/5, a gente pode escrever como tangente de θ, onde o cosseno de θ é 2/5. Pode ser calculada como tangente de θ é igual ao seno de θ sobre cosseno de θ. Seno de θ nós encontramos raiz de 21 sobre 5, dividido pelo cosseno de θ, que é 2/5. Dividir por 2/5 é a mesma coisa que multiplicar por 5/2. Então a tangente de θ é igual a raiz de 21 sobre 2. Alternativa correta, letra E.